As minhas decisões serão emocionais. A minha vida vai ser dirigida pelas minhas emoções, pelas minhas vontades. Isso é um perigo. Então, por isso precisamos ter essa sensibilidade novamente, de sentir quando Ele chega, de sentir a presença, de sentir o perfume, de sentir a unção de Deus em você. Então há um perigo muito grande. O que é ser insensível? É ouvir e ignorar. Diga, ouvir e ignorar. É não ter mais sentimento, desejo. Perdeu a intimidade. As pessoas insensíveis ao mover do Espírito Santo, elas não sentem mais a sua presença. Ele está, mas as pessoas passam a não senti-lo mais. Isso é claro quando nós vamos para a Bíblia. Atos capítulo 7, versículo 51. Olha o que a Bíblia vai dizer a nós, e eu quero que você preste atenção e não fique bravo, porque Deus vai falar com você. Povo rebelde, diga, povo rebelde. Não tem nesse lugar. Amém? Obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem de tanto resistir à pessoa do Espírito Santo, você passa a não notá-lo, a não senti-lo, a não ouvir mais Ele. De tanto resistir. E a Bíblia menciona os antepassados. Como eles viviam antes, como nós vivíamos assim antes. Insensíveis à voz de Deus, não ouvia mais Deus. Esse povo que é insensível, o Espírito Santo, ele se afasta, porque é uma resistência, diga resistência. Você já lidou com pessoas resistentes à verdade? Está tentando fazer ela entender, mas ela reluta. Nada mais entra naquela pessoa, naquela mente, naquele coração. Há uma resistência ali. Sou resistente. Deus está falando, e ela é resistente. O Senhor, o Espírito do Senhor está ensinando, e ela é resistente. Ela quer continuar na teimosia. E ela vai se afastando dele, do Espírito. E ela vai perdendo a sensibilidade, e não vai mais o percebendo, e nem tampouco o ouvindo. Ele está se movendo, mas as pessoas não o sentem mais, porque resistiu ele. Não consegue mais ter a presença. As consequências vai começar a acontecer. Quando eu não sinto mais a presença do Espírito, eu não sou mais guiado por Ele. Eu não estou mais ouvindo Ele. Ele não fala mais comigo. Então agora vai começar a ter consequências. Diga, perda de discernimento espiritual. É a primeira coisa. Porque é o Espírito que nos traz o senso, o entendimento.
O Espírito nos traz a revelação daquilo que os nossos olhos naturais não podem ver, os nossos ouvidos naturais não podem ouvir. Diga laços, perigos, eles existem, e é o Espírito que nos revela para nos livrar. Mas a pessoa vai ficando insensível à presença. Ele fala, mas esta pessoa não o ouve mais. Perde o discernimento espiritual. E a vida dessa pessoa vai de mal a pior. Tudo que ele tenta fazer não dá certo, porque agora ele está na força da carne e não na força do Espírito. A Bíblia diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Quando você está insensível, não escuta mais, você tem resistência a Ele, agora você está vivendo sem a influência dele, e você perdeu a sensibilidade e o discernimento. No mundo do Espírito, você anda como cego. Deus disse: tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. E aí começa a dar tudo errado, porque perdeu o discernimento, perdeu a visão. Eu já estou começando a ministrar um pouco do que vai acontecer na escola do Espírito Santo. É só para você entender o que você vai viver, a profundidade do ensino que você vai ter na escola do Espírito Santo. Você que ainda não se inscreveu para a escola, se inscreva. Entenda. Agora essa pessoa, ela não tem mais discernimento e não pode ser beneficiados pelo poder de Deus. Diga: quem não tem a sensibilidade da presença, não ouve, não vê, perdeu o discernimento, ele não pode ser beneficiado pelo poder de Deus. Perdeu. Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 13, versículo de número 15. Eu estou muito cheio dele hoje. Preste atenção. Mateus capítulo 13, versículo 15. Pois o coração desse povo se tornou... O que se tornou? Insensível. E olha o que acontece quando um coração se torna insensível ao Espírito, à presença. Olha o que ele fala: de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o corar, discernimento. Diga: entender com o coração é discernir e se beneficiar do milagre. Só que pela rebeldia, o que acontece aqui? O que vai acontecer? Converter-se e eu os perdeu. Tem coisas que ainda não aconteceram na tua vida, e isso eu vou explicar na escola, porque você perdeu a sensibilidade com o Espírito. Diga: cura. Diga: é milagre. Talvez você não está precisando de uma cura, mas você está precisando de um milagre em alguma área da tua vida que está travado há muito tempo, e você ainda não acessou aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já profetizou sobre a sua vida, porque você não tem discernimento do Espírito. Você é insensível, você não sente Ele, e por você não sentir, e você também não obedece, o teu coração é duro. Você sabe que você tem a promessa, mas a promessa não acontece, porque em algum momento da tua vida você se perdeu, em algum momento da tua vida você se tornou insensível, em algum momento da tua vida você deixou de obedecer à voz do Espírito, e você o negou dentro de si.
Preste atenção. Tem um milagre aqui, que está condicionado a ser sensível à presença e obediente. Porque está escrito aqui: pois o coração desse povo se tornou... Não sente mais? Diga: ele está aqui. Diga: eu estou a um passo do meu grande milagre. Ele está aqui. O Espírito de Deus é a porta para o acesso das conexões de milagres sobrenaturais sobre a sua vida. Olha isso. Agora, tem uma coisa aqui, ó. Preste atenção aqui, ó. Entender com o coração e converter-se. E eu? Quem é que convence o homem do pecado e da justiça? Quem é que convence o homem do pecado e da justiça? O Espírito Santo. Mas a pessoa agora se tornou insensível. Ela não sente mais o Espírito, ela não vê mais o Espírito, ela não ouve mais o Espírito, ela está resistente ao Espírito. Então é impossível se converter ou se arrepender do pecado. Por isso não acessa os grandes milagres. Tem uma condição. Entende? Tem uma conexão aqui com o Espírito. Se perder a conexão com o Espírito, não pode acontecer mais nada. Nós já ensinamos para você que um tempo Deus falava com os homens, que o outro tempo Jesus andou com os homens, e que esse é o tempo que Deus, através do seu Espírito, mora dentro dos homens. Mas tem casa que está vazia. Quando você resiste à pessoa do Espírito, ele sai. Ele está falando. Ele está falando. Por isso precisa recuperar o mais rápido possível. A igreja precisa voltar a sentir o Espírito, a ver, a ouvir o que ele está falando. Entenda que o Senhor está aqui prestes a liberar um grande milagre sobre nós. Compreenda o que o Senhor, o que o Espírito está dizendo à igreja hoje. Não se ouve mais a voz de Deus. Confunde emoção com direção. Diga: eu não posso confundir emoções com direções. Porque tem gente emocionado falando que ele está na direção certa. São emoções da carne. Não confunda emoções com direção. Tem muita gente que está sendo guiado pelas suas emoções, não pelo Espírito. Tem gente que está adquirindo coisa pela emoção. Tem gente que está fazendo coisa pela emoção. Não é direção do Espírito. É emoção da carne. Porque não sente mais o Espírito. Você precisa voltar a sentir o Espírito. Sabe por que nós resistimos ao Espírito? Porque antes de liberar o milagre, ele transforma o nosso caráter. E às vezes nós não queremos aceitar. Antes do céu se abrir sobre nós, ele vai moldar você, ele vai forjar você. Por isso que ele convence do pecado e da justiça. Não tem como, querido. Tem pessoas que perderam. Efésios capítulo 4, versículo 19. Isso aqui é impressionante. Preste atenção no texto. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram. O que eles se entregaram? Devassidão. Cometendo o quê? Com altivez o quê? Por que eles se entregaram? Olha para o irmão e fala assim: eles se entregaram porque perderam a sensibilidade daquele que guiava eles. Olha aí, ó. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram o quê? Devassidão. Cometendo o quê? Com avidez toda espécie. Diga: sem o Espírito, sem a direção do Espírito, eu estou entregue aos desejos da carne,
e eu vou cometer todas as atrocidades que Deus não se agrada. Está vendo como nós ficamos longe do nosso milagre? O Espírito Santo é a porta do meu milagre. Quando eu perco a sensibilidade, eu vou viver agora de acordo com a minha própria vontade. E o que acontece com esse povo aqui que se entregou? Segura aí, porque tem gente que fala que tem o Espírito de Deus e anda só na contramão de Deus. Sabia? Tem gente que fala, eu sou cheio do Espírito. Para estar cheio do Espírito, tem que também manifestar o fruto do Espírito. O Espírito se move e eles não sentem. Ele fala e não ouvem. Perderam a sensibilidade por causa da carne do pecado. Você já falou com uma pessoa que está cometendo pecados, e você ama essa pessoa, e você tentou falar com ela, ela não concorda, ela não aceita? Já aconteceu isso com você? Você fala, não é esse caminho. Ela não concorda, ela não aceita, porque ela está entregue aos deleites da carne, às delícias da carne. Eles perderam a sensibilidade, e por isso eles se deixou levar. O Espírito está se movendo, mas eles não estão sentindo. Digo, o Espírito está se movendo, está falando, mas eles não sentem e eles não ouvem. Diga, aqui nesse lugar não tem gente assim. Amém? Mas você precisa compreender uma coisa. A partir do momento que eles têm esse comportamento, eles estão agora se movendo pela sua vontade, pelas suas emoções e pelos seus desejos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é... O homem sem o Espírito de Deus está com a alma apodrecida silenciosamente. Ele está morto por dentro. Está morrendo. Aparentemente por fora está inteiro, mas por dentro está apodrecido. Perdeu-se a sensibilidade. Diga, isso é um perigo. Sabe por que é um perigo? Porque tem pessoas que não estão ouvindo mais, não estão sentindo mais, não estão ouvindo nem vendo, mas porque um dia, diga, um dia esteve na presença, são convencidos que eles ainda estão na presença. Sabe qual é o dia que serão? Que a ficha vai cair? Na hora que vier o problema. Na hora que vier o problema, você vai ver se o Espírito está na tua vida ou não. Porque, repita comigo, se o Espírito está em mim, todas as guerras que se levantam contra mim, eu já estou vencendo. Nós estávamos acostumados a um tempo cheios do Espírito a vencer. Mas olha que algo engraçado, Juízes 16, 20, na Bíblia Viva. Juízes 16, 20, vai contar a história de um homem. Juízes 16, 20. Então ela gritou, ela quem? Diga, Dalila. Sansão, os filisteus estão aqui para prender você. E ele acordou e pensou, diga, pensou. Diga assim, não dá para ter vitórias, sucesso, só no pensamento. Ele Por que ele pensou? Porque outrora ele vencia, estava cheio do Espírito, da presença. Vou fazer como da outra vez, vou ficar livre num instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava.
Olha que impressionante. Você já se enganou assim? Agora vamos trazer para a naturalidade, para a carne. Você já pensou que alguém estava com você e na hora que você mais precisou, você viu que aquela pessoa não estava com você? Porque no longo da caminhada você estava tão cego que você não percebeu que aquela pessoa não estava mais com você. Você estava tão insensível à presença, tão acostumado, que achou que aquela pessoa estava e ela não está. Sansão está vivendo uma vida de pecado, diga pecado. E mesmo vivendo uma vida de pecado, os filisteus vinham e ele ganhava. Eles vinham e ele conseguia, e ele tinha força, e ele tinha poder. Mas dessa vez, diga dessa vez, o Senhor já não estava mais com ele. O poder de Deus, que era o Espírito Santo, não estava mais nele. Agora, olha o que é engraçado, olha o que é interessante. Ele pensava que ele ia fazer como das outras. Queridos, o erro, a gente pode errar e se safar uma vez, a gente pode errar e se safar duas, a gente pode errar e se safar três, a gente pode errar e se safar quatro, mas vai chegar uma hora que o Senhor vai se retirar, e o pecado, ele vai ficando rotineiro, e a gente vai se acostumando, e achando que não está acontecendo nada, mas o mundo espiritual, nós estamos sozinhos. Agora, humanamente falando, todas as vitórias de Sansão, um homem era capaz de fazer o que ele fazia? Não, ele só era capaz de fazer o que ele fazia porque ele estava cheio do Espírito Santo. Aí, sabe o que acontece agora? Sansão, os filisteus estão vindo, Sansão. Ele pensou, eu vou fazer como das outras. Diga assim, ó, uma hora a casa cai, uma hora a estratégia falha. Diga mentira, engano, pecado escondido, uma hora. Amém? E a Bíblia fala que o Senhor já não estava mais com. Ele perdeu a sensibilidade. Agora o homem chamado Sansão, que era um homem vencedor, nazireu de Deus desde o ventre, vai ficar cego, diga cego. Diga assim, ó, vai virar escravo, vai virar bobo da corte, porque perdeu a presença do Deus vivo. Olha a profundidade disso. Quando o homem não tem mais sensibilidade à presença, ele nem sente, ele pensa que Deus está com ele. Você já viu muitas pessoas falar assim, não, Deus está comigo. Já ouviu isso não? Quem já ouviu falar assim? Já ouviu? A Bíblia diz que o nosso pecado faz divisão entre nós, a Bíblia diz que Deus está comigo enquanto eu estou com Ele. Falar que Deus está com você, você tem direito. Agora convencer Ele a permanecer, isso é outra coisa. E tem gente que tem essa arrogância santa. Deus está comigo. Sansão não fez a mesma coisa aqui? Eu vou me levantar e vou fazer como da outra vez. Deus está comigo. Não tinha percebido que o Senhor tinha se retirado dele. Tem gente que está funcionando assim, igreja. Não, porque Deus entende. Você já ouviu falar? Você já ouviu as pessoas dizer que Deus entende? Já ouviu? Eu quero desmentir isso. Deus não entende. Deus entende a palavra dele. Deus não entende as suas razões que te faz pecar. Repita comigo, Deus tem compromisso com a palavra e com o propósito.
Deus não tem compromisso com os nossos deslizes e com as nossas desculpas. Quem está entendendo, diga amém. Não fique com raiva de mim, porque não sou eu que estou falando, é a palavra. Amém? Então Sansão perdeu. Sansão não sabia que o Senhor já havia diga, olha que perigo. Tem gente que está sozinho e está achando que está protegido. Sansão não percebeu. Há um perigo espiritual quando o crente se acostuma com o mover, mas perde a presença. Tem muita gente acostumado com o mover, reunidos no mesmo lugar, o mover, todo mundo balança a mão, todo mundo balança, todo mundo diga amém, todo mundo diz amém, todo mundo adora junto, amém? Está acostumado com o mover, mas não tem a presença. Entende? A presença é mais importante do que o movimento, do que o mover. Porque a presença dentro de você vai fazer toda a diferença. Sansão estava acostumado com o mover e nem percebeu que quem praticava, quem realizava tudo aquilo, era aquilo que estava dentro dele, que ele havia perdido. Ele perdeu tudo, porque perdeu a sensibilidade. O Espírito do Senhor, a presença de Deus saiu dele e ele nem percebeu. Diga, isso é terrível. Diga, isso é viver enganado. Porque tem gente que está se enganando a si mesmo. Deus já não está mais, mas as pessoas ainda estão falando o nome dele. Mas ele não está mais. Eu vou vencer porque Deus é comigo. Então por que não vence algumas coisas? Por que não acontece tudo que a gente fala que vai acontecer? Porque tem coisas que precisam ser ajustadas em nós. Eu estou dizendo em nós, e eu me incluo. Nós somos falhos. Amém, igreja? Tem que ajustar. Tem coisas que precisam acontecer, mas não acontecem. Sansão perdeu. Como Sansão não percebeu que o Espírito do Senhor havia se retirado dele? Como que ele não percebeu? Como? Ele estava tão iludido com os desejos da carne dele. Ele estava tão iludido com o brinquedo dele chamado Dalila. Ele estava tão iludido que ele nem percebeu. Diga assim, o problema de Sansão, mais forte, diga, o problema de Sansão foi ter achado outros amores e deixou a presença. Tem muito crente achando outros amores. Diga, Jesus é o meu maior amor. Tem muita gente que está precisando voltar para o primeiro amor. Sansão era cheio de onda, não era? Toda hora ele achava um trem para ele amar. Tudo que Deus falou para Sansão não fazer, Sansão fazia. Você conhece gente assim? Tudo que fala para ele não faz, ele faz. E a gente é assim, ó, você tem que lidar com essa pessoa assim. Se você falar não faz, ele faz. Então fala para ele, faz. Você já fez isso? Já não? Hã? Porque ele é tão teimoso que se ele chega e fala assim, hein, apô, sabe o que é, não sei o que, vai lá, irmão, faz. Aí ele sai e fala, não, vou fazer isso não. Mas se você falar para ele assim, não faz, ele faz. Diga, teimoso, insensível à presença, desobediente, só faz o que a carne dele pede. Compreende isso? Sansão estava assim.
Deus falava, você é nazireu, não pode beber bebida forte. Ele ia lá e tornava o caneco. Não pode tomar, não pode tocar em cadáver. Ele vai lá, acha um leão cheio de mel e come o mel que está dentro do cadáver. Não pode se deitar com prostituta. Ele não podia ver uma. Eu acho que se Deus falasse para Sansão assim, Sansão, você está liberado, você pode fazer o que você quiser, ele não ia fazer nada disso. Porque o camarada obstinado a desobedecer aquilo que Deus falou para não fazer. A primeira mulher de Sansão, o pai dele falou para ele assim, meu filho, não tem mulher aqui, você vai arrumar essas mulheres lá. É essa que eu escolhi e acabou, é isso que eu quero. Você está vendo como é uma pessoa que ignora tudo que Deus fala com ele? Tem gente assim, ignorando tudo que Deus está falando. E o que é pior, além de ignorar, ainda fica bravo. Você conhece gente assim que ainda fica bravo quando é corrigido? Conhece ou não? Fica bravo. Por quê? Porque Deus não é o Senhor dele, é Ele que é o Senhor de si mesmo. Sansão era assim, insensível à presença, desobediente. Por isso Sansão sofreu. Diga, a desobediência contínua faz com que a presença saia de você. Porque isso é rebeldia, é iniquidade, pecado de iniquidade. A pessoa sabe que aquilo é pecado e ele, vou fazer, porque quem manda na minha vida sou eu. Ele é resistente a Deus. Se a gente parar para pensar sem se esforçar muito, vai vir mais um nome em nossa mente, que era desta forma e perdeu a presença. Diga, Saul. Foi escolhido como rei, cheio do Espírito, da unção, e tudo que falava para ele fazia o contrário. Já percebeu isso? Tem gente que é mestre nisso. Tem gente que ele quer ter obra autoral. Diga assim, ó, Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, mas tem gente que não aceita. Não, tem que fazer do meu jeito para deixar minha assinatura. Eu quero lá fazer do meu jeito. O que eu quero é tudo aquilo que Deus já fez por mim. A Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 16, versículo 14. Olha essa espécie aqui, ó. Olha essa espécie. Porém o Espírito do Senhor se retirou, e em seu lugar o Senhor mandou um Espírito que perdeu a sensibilidade do Espírito de Deus, e agora está sendo atormentado pelo espírito maligno. Diga, quem está cheio do Espírito Santo não vai ser atormentado pelo espírito maligno, porque o maligno não acha lugar em uma casa que está ocupada pela presença de Deus. Agora, por conta da rebeldia, desobediência, ele perdeu a presença. Diga, perdeu a presença do Deus da paz, do Deus do milagre, e agora está atormentado. Atormentado. Está igual aquele humorista que fala, agora está Biro Leite, né? E agora? O que vai acontecer? Está pancada da cabeça. Agora esse Saul está tão atormentado que quem tem o Espírito Santo ele quer matar. Quem tem o Espírito Santo, você já percebeu que tem gente que odeia você simplesmente porque você se converteu a Jesus? Você já percebeu que tem gente que te odeia? Você nunca fez nada para ele, simplesmente porque você tem um brilho, você tem a presença, você é sensível à presença, você é obediente, você é fiel, a pessoa começa a te odiar. Começa a te odiar, do nada.
começa a te perseguir. Do nada. Diga, o cara já está maluco, perturbado. Diga, endemoniado. E a Bíblia diz que ele mandou chamar alguém que sabesse tocar. E quem que era esse alguém? Davi. E a Bíblia diz que quando ele estava perturbado, Davi tocava e o espírito maligno. Aí ele olhava para Davi e pegava e lançava os seus dardos querendo matar Davi. E a Bíblia diz que Davi só ia diga assim, cheio do Espírito, não revida, só se desvia. Isso é para você aprender. Não é porque estão falando de mim, eu vou lá falar também. Você está cheio do espírito maligno. Porque se você está cheio do Espírito de Deus, você só Matrix. E vem de novo, você só. Por quê? Porque você está cheio do Espírito que traz paz. Entende? Saul, ele se perdeu, diga, se perdeu na sua desobediência. Preste atenção. Davi quando pecou, diga, Davi quando pecou, ele sentiu que o Espírito poderia sair dele. Ele faz uma oração: não retires de mim o teu. Digo, o Espírito ainda não saiu, então ainda há tempo de se converter e não perder a presença. Uou! Eu não sei como você está nessa noite, eu não sei qual é a tua angústia, mas o Espírito ainda está com você. Pede para Deus, ore, não retire de mim. Entenda, Davi quando peca, ele vai até a Deus e clama a Deus. Saul quando peca vai atrás do homem, porque a referência de Davi era Samuel, a referência de Saul era Samuel, a referência de Davi era Deus. Saul estava tão maluco que Samuel morre, ele vai lá querer consultar vidente para que o espírito de Samuel voltasse para falar com ele. Davi não estava atrás de mortos, Davi estava preocupado com o Espírito Santo vivo dentro dele. Você está entendendo o nível da perturbação? Saul perdeu a sensibilidade, perdeu o temor. Saul vivia na prática do pecado e não se arrependia de coração. O problema não é o nosso pecado, meu irmão. O problema é não se arrepender de verdade. Você pode ter cometido o pecado que for, se você se render a Deus e não retire de mim o teu espírito, não retire de mim a alegria da salvação, Deus vai estar com você e vai te perdoar. Mas o perturbado aqui, a referência dele era o homem. A sua referência não pode ser o homem, porque o homem pode cair. A referência sua tem que ser a palavra de Deus, o Espírito Santo, o próprio Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Diga, Jesus é o meu modelo perfeito. Olha a diferença. Perdeu a sensibilidade. Saul pecou. Saul perdeu o espírito por rebeldia. Diga, resistência. Tem gente que é resistente, meu irmão. Tem gente perdendo coisas excelentes em Deus, porque é resistente, é duro, não se rende, não se dobra. Eu nasci assim, vai ser assim, eu aprendi assim, vai ser assim. Não. Nós estamos em constância, reconstrução em Deus. Deus está nos reconstruindo todo dia, nós estamos aprendendo todo dia. Eu já preguei isso para você aqui.
Deus está movendo dentro de você todos os dias. Uma nova pessoa está surgindo todos os dias. O velho está morrendo todos os dias, diga aleluia. Saul não, Saul queria ser assim. Diga, tinha coroa, vestimenta de rei, mas não tinha mais o Espírito Santo. Assim está muitas pessoas. Não está mais cheio do Espírito Santo. Saul perdeu. Quando o homem perde a presença, ele entra em processo de morte. O senhor é doido? Verdade. Diga a todos que perde a presença, entra em processo de morte. O salário do pecado é morte. Só a presença do Espírito Santo nos faz ser pessoas diferentes. Comece a morrer. Saul começou a morrer, perdeu a presença. E a Bíblia fala que ele colocou a sua própria espada e se debruçou sobre ela. Se matou. Se matou, porque perdeu a presença. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Sansão. Mas o Espírito do Senhor não se retirou de Davi. Qual é a diferença? Sansão pecou, Saul pecou, e Davi também pecou. Qual é a diferença desses três pecadores? Sansão era tão orgulhoso e pensava que ele era tão poderoso que ele nem percebeu que Deus não estava mais. Saul achava que ele era tão inteligente que ele poderia enganar Deus e até o profeta. Davi, quando é exposto ao pecado, ele cai de joelho, rasga as vestes e pede perdão. Não retire de mim o teu espírito. Pode tirar a coroa, pode tirar qualquer coisa, mas não tire de mim o teu espírito, porque sem o teu espírito eu perco a alegria da salvação. Diga, o problema não é o pecado. O problema, querido, é a pessoa não se converter, não se dobrar diante de Deus. O Senhor está disposto a perdoar todo mundo aqui hoje, inclusive a mim que sou pecador também. Mas para que isso aconteça, tem coisas que você precisa abandonar, tem práticas que você precisa abandonar. Você não pode mais cometer. Para que haja de fato uma transformação genuína, para que o Espírito Santo volte a viver dentro e não só sobre. Diga, o Espírito Santo sobre dá poder, dá emoção, mas o Espírito Santo dentro traz salvação. Amém? Então nós não podemos ser uma igreja emocionada, que anda só no poder sobre. Não, nós temos que ser uma igreja que tem a alegria da salvação, porque anda com o poder dentro. Quando o poder está dentro, você se converte de verdade. Quando o poder está dentro, você muda o seu caráter. Quando o poder está dentro, você diz não à sua carne, você diz não aos seus prazeres. Quando o poder de Deus está dentro de você, há uma mudança poderosa sobre a sua vida. Quando o poder de Deus está dentro de você, todos os milagres prometidos na palavra vão se cumprir na sua vida. Por isso precisamos voltar a sentir o Espírito Santo dentro. Parar de desobedecer, parar de ser rebelde. E fazer aquilo que o Senhor espera que nós venhamos fazer. Diga, arrependimento genuíno. Salmo 51, verso 17. Coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus.
Leia isso. Leia isso. Vamos ler junto? 1, 2, 3. É um espírito. O Senhor não rejeita um coração. Diga: o meu Deus não vai me rejeitar, porque eu não serei como Saul, eu não serei como Sansão, mas eu vou ser como Davi. Davi chega diante de Deus e rasga o coração. Um coração humilde. Um coração. O Senhor não rejeita um coração humilde. Diga: humilde e arrependido. A unção de Deus vai tomar você nessa noite. Tudo vai mudar a partir de hoje. O Senhor te trouxe aqui hoje para liberar os códigos espirituais na tua alma, para você sair daqui e ter sucesso, ter milagre, em nome de Jesus. Porque tem coisas que você precisava entender antes de você receber. Tem coisas que precisa entender antes de você possuir. Porque senão você se torna um Saul, senão você se torna um Saul, um Sansão. Quem que era Saul? Não era ninguém. Estava lá cuidando de mulas e jumentos. Quem era Sansão? Uma família escrava de um sistema. E Deus escolheu aquela casa para gerar naquele ventre um homem chamado Sansão, para ser o juiz daquele povo. Quem era Davi lá no meio da malhada? Deus não quer saber se o seu nome é importante, quem é você, de que família você pertence. Deus quer saber se o seu coração é humilde, se você é humilde, se você é arrependido, realmente, se você está aquebrantado na presença dEle. Deus vai te elevar. Preste atenção. O seu coração tem que ser humilde na presença do Senhor e arrependido. Diga: Ele é Deus, Ele é o Senhor, e eu só sou um servo. O Espírito do Senhor não vai entrar. Diga: arrependimento genuíno. Diga: voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. E aqui nós vamos orar. Tem gente que está precisando voltar, hein? Vamos ler junto comigo? No entanto, contra você tenho... Você abandonou? Olha para o teu irmão e fala assim: qual tem sido os seus amores? Porque você sabe que você se move pelo aquilo que você é apaixonado? Você só se move por aquilo que você ama. Você já viu um adolescente apaixonado como é? Sim ou não? Antes não escovava dente, não tomava banho, ceboso. Aí apaixonou. Hã? Tem uns que a pasta era infinita. Aí você entra e fala assim: mas meu Deus, nós já comprou tanta pasta e essa pasta desse menino não acaba. Agora toda hora a pasta acabou. Antes não passava nenhum desodorante, agora não haja perfume. Você se move pelas suas paixões, irmão. Se a sua paixão não é mais Cristo, você não se move mais por Ele. Tem muita gente que não é apaixonado mais por Cristo, por isso nem cultuar quer mais. Tem mais paixão. Antes a paixão, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não, eu tenho que me organizar, não, eu não posso. Agora, você se move pelas suas paixões. Se Cristo não é mais a sua paixão, você abandona Ele. Por isso que Ele está falando: eu tenho uma queixa contra você.
Você perdeu o primeiro amor. Quando se perde o primeiro amor, você não adora mais com excelência. Quando se perde o primeiro amor, você não cultua mais com excelência. Quando se perde o primeiro amor, você não é mais fiel como era antes. Diga: todo apaixonado, ele não consegue pensar em outra motivação a não ser a sua paixão. Está entendendo não? Entende isso? Todo apaixonado se move pelas suas paixões. O que está dentro de você? Pois é o que está dentro de você que te guia. Se é o Espírito Santo, ele vai te guiar. Mas se é as suas paixões, é as suas paixões que vai te guiar. Olha aí, ó, versículo 5. Olha o que ele diz aqui. Portanto, lembre-se aonde foi que você perdeu a sensibilidade? Aonde foi que você perdeu a conexão? Consegue fazer uma reflexão? Foi em tal tempo da minha vida, eu me magoei, eu me chateei, deixei aquilo entrar no meu coração, e isso foi crescendo dentro de mim, e isso foi me tirando da presença. Queridos, nós precisamos fazer uma reflexão, e ir lá, pedir perdão, ou talvez confessar e chegar e falar: eu estou com raiva por isso, e 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 por isso. Pronto, falei. E já te perdoei também, tchau, obrigado. Está entendendo? Lembra onde você caiu. Aonde foi que você perdeu a presença? Aonde foi que você perdeu a empolgação? Aonde foi que você perdeu o amor? Porque relacionamento com Deus é igual casamento. Diga: casamento. Não tem diferença nenhuma. Às vezes a gente atende a pessoa diz assim: é porque é incompatibilidade. Mas quando você se conheceu, tinha incompatibilidade? Quem aqui é casado, levanta a mão. Quando você conheceu o corpinho, né, Elcimar? Quando conheceu o corpinho, como que era? Meu irmão, quando eu estava namorando com a minha esposa, eu estava trabalhando numa rota que saía, quem conhece Rondonópolis sabe, eu ia de Rondonópolis, aí eu ia até Jaciara, Jucimeira, São Pedro da Cipa, aí eu ia numa cidade do Aquino, e isso era para fazer em 3 dias, eu fazia em um só. Você não vai vir hoje não, já estou aqui. E aí meu pai trabalhava um tempo lá, numa empresa de ônibus que fazia essa linha. E aí os amigos dele me conheciam. E meu pai tem um apelido carinhosamente, chama ele de Zé Barriga. Não vou nem falar por quê. Aí ele falou assim: Zé, aquele menino seu está um perigo. Ele está de moto voando nessas estradas. Eu achando que ninguém estava vendo. Porque quando você está apaixonado, meu irmão, você não vê nada, você não vê ninguém, você não escuta ninguém. Por isso que tem que estar apaixonado por Jesus. Eu só queria ver essa mulher. Parecia um feitiço. E olha que eu já era um cara experiente, hein? Falei: não pode. Tomei algum café estranho, não pode. Que paixão é essa? E eu só queria ver essa mulher, só queria estar com ela. Eu só queria: vamos para a igreja junto, vamos ficar junto. E isso e aquilo com 6 meses casado. Essa paixão que eu tenho que ter por Jesus até hoje. Nós temos que lembrar, porque casamento é assim. Ah, porque eu estou frio no meu casamento. Comece a lembrar o que te motivou a casar com essa pessoa. Comece a lembrar do teu primeiro amor. Quem aqui quando chegou na igreja pela primeira vez se converteu, como que você era? Não tinha chuva, não tinha sol, não tinha frio. Vinha de agasalho, vinha debaixo de chuva. Pegava carona, pegava Uber, vinha de bicicleta, vinha de qualquer jeito. Mas vinha: não posso perder a campanha, não posso perder a oração. Eu tenho que ir, porque era apaixonado. Perdeu a paixão. Quando perde a paixão, perde a motivação. Perde a sensibilidade. A presença não tem mais importância, porque agora tem outras coisas que ocupou o lugar daquilo que eu era apaixonado.
A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó: portanto lembre-se aonde caiu, arrependa-se e faça o quê? As obras que praticava. Dava flor, agora não dá mais. Está entendendo? Era fiel, agora não é mais. Era apaixonado pelo propósito e o ministério, agora não é mais. O que aconteceu? Perdeu o amor? Porque se perdeu o amor, perdeu a presença. Porque se tem uma coisa que Deus é fiel, é com a palavra dele. E ele diz: estou convosco enquanto vós está. Quando é que nós saímos da presença dele? Quando nós não o amamos mais, quando ele não é mais a nossa paixão. Quando você não está mais apaixonado, você ignora. Quando você não está apaixonado mais, você não sente mais o perfume. Quando você não está mais apaixonado, você não sente mais a presença. Se tornou insensível. Sansão arrumou outros amores. Saul amava mais a ele do que qualquer coisa. Mas Davi amava a presença. Quando Natan chegou e falou para Davi aonde ele errou, ele já rapidamente caiu em si e disse: sou eu. Senhor, tem misericórdia, não retire de mim a tua presença. Essa noite é hora de voltar, meu irmão. Diga: nesta noite é hora de voltar. Se não se arrepender, virei a você e o quê? Diga candelabro. Diga fogo. Diga candelabro. É unção. Diga candelabro. É a presença. Sabe o que ele falou? Vou tirar de você. Fala: tem misericórdia. Tinha gente que estava andando com o candelabro cheio e agora está sem.